sábado, das 9 às 10 horas da manhã, na Rádio Cultura FM 5.9 MHz. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Ajude-nos a manter nosso programa no ar, fazendo um pix de R$10. Se quiser, pode complementar aí. O programa Momento Espírita, Mensagem Espírita, é um programa que a AMB já, inicialmente, foi iniciativa há muitos anos, pelo amor de Deus. Logo depois a AMB abraçou a ideia. A gente tem realizado com o concurso das casas esse programa já há vários anos, todo sábado às 9 horas da manhã, 1 hora de duração. E é um programa assim, que tem a participação de todas as casas. Cada semana uma casa apresenta a parte doutrinária. E é um trabalho assim, que leva a doutrina espírita, não só para o público espírita, mas sobretudo para outros simpatizantes, pessoas, ouvintes da rádio. Então tem sido um veículo de difusão importante no nosso movimento espírita. E esse trabalho tem um custo. Na verdade, o maior custo que a AMB tem hoje, nas suas atividades, é exatamente a manutenção do programa da rádio. Então, a gente tem a contribuição de várias pessoas, das instituições, tem alguns patrocinadores, mas é sempre um desafio, a gente conseguir a cada mês realizar o custeio desse programa. R$1.000 por mês que a gente paga a rádio. Então, assim, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Onde? Qual fone? É comigo. Deixou os seus cuidados. Bom dia, Ney Paraíba. Bom dia! Bom dia, Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba. Parabéns por mais um evento. Bom dia, muito bom. É uma alegria muito grande retornar a esta cidade. Eu tenho uma tia Geni e tio Guta, que moravam em Além Paraíba. E quando crianças, a gente saía com meu pai, com a minha mãe, e vínhamos até aqui, passávamos no domingo o dia inteiro com eles, e eram momentos muito agradáveis. Não tem mais ninguém da família Falcone, nem da família Caruso Silva. Do lado da minha mãe é Caruso, e do lado do meu pai é Falcone, encarnado. Todo mundo já desencarnou. Entendeu? Agora eu falo com meus primos, está na vez de vocês. Eu falo com o pessoal da FEAC o seguinte: vocês podem desencarnar com fé e confiança, que eu ficarei aqui fraternalmente para psicografar vocês todos. Mas de caridade é muito bom. Muito bem. Estamos hoje com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós vamos fazer uma viagem. A viagem vai ser juntando dois programas. Primeiro, comemoração dos 160 anos do livro Céu e Inferno, que foi lançado em 1º de agosto, logo daí. E segundo, nós aplicamos em Juiz de Fora, na FEAC, no dia 15 de fevereiro, essa aqui é minha caçula, Alice Carvalho Falcone, nós aplicamos um seminário com o nome deve ser um microfone desencarnado. Agora, Esse desencarnou, né? esse desencarnou. Teste, melhorou. Roberval, Pedro. Muito bem. Então, nós aplicamos um seminário em Juiz de Fora, na FEAC, com o tema Minha Ficha Reencarnatória. Como estou? Céu e inferno é um momento, é uma eternidade na nossa vida. Eu telefonei para o Adenauer 7 horas da manhã, que ele estava dormindo ainda. Telefonei para o Marquinhos 7h05, não deu, não atendeu. Que dificuldade com esse dois atender o telefone. Por quê? No cartaz está CEAPES. E eu estou assim, centro espírita, aqui é centro espírita, amor em Deus, não dá certo, é CEAPES, não está aí. Eu estou, cadê?
consegui, acabou. Só pode ser com amor em Deus. Então é com amor em Deus. Eu com o telefone na mão esperando o seu contato. Espera. Deve ser algum telefone desencarnado. Aí o que acontece? Nós vamos fazer essa viagem. Deixa eu ver onde que passa para frente. Não é aqui. Cadê o homem do... Me dá o foco lá. Muda um. Se mudar um... Passou. Muito bem. Tudo que eu falo aqui, em primeiro lugar, é para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Eu tive uma oportunidade na mediunidade extraordinária. Por quê? Com 14 anos, eu sou de família católica, vou falar isso daqui a pouco, mas com 14 anos, eu comecei a ser cercado por um grupo de espíritos que queriam de qualquer jeito que eu voltasse para a igreja católica. Antigos companheiros de farda de padre, sacerdócio, e a coisa complicou. Aí, quem era a pessoa que me orientava nos primeiros passos da doutrina espírita, um sapateiro, Fernando Valentim de Andrade, falou: vou te levar no Mateus. E me levou numa fazenda no município de Astolfo Dutra. Astolfo Dutra é a capital secreta do Brasil, tá? Só o serviço secreto que sabe disso. O resto acha que é Brasil. Então, o que acontece? Astolfo Dutra tem Sobral Pinto e Campestre. Em Santana de Campestre, a 11 quilômetros da porta da minha casa, uma fazenda centenária, tinha reunião mediúnica. Era o Centro Espírita Antônio Vieira, fundado e dirigido por Mateus Fernandes Fraga. E Mateus foi um reencontro. Quando eu cheguei na fazenda pela primeira vez, luz de lamparina, quando ele bateu o olho em mim e falou assim: eu estou te esperando, não é de hoje. Eu falei para ele: como assim? Eu compro sela e botina, sapato, na sapataria, selaria do seu avô e do seu pai. Eu vi você reencarnar. Os espíritos me disseram: cuida dele com carinho, é seu filho do coração. E aí, eu trabalhei com ele dos meus 14 até os meus 23 anos. Ele foi o meu preceptor. Quem faz mestrado, quem faz doutorado, tem um preceptor, um orientador. Tinha mediunidade de efeitos físicos, tinha mediunidade de evidência, desdobramento, um médium com várias mediunidades. Muito bem. E dirigia um grupo, na época em que eu trabalhei com ele, de cerca de 400 médiums. Nos 42 anos que ele trabalhou na mediunidade na Fazenda Paraupeba, foram mais de 4.000 médiuns que passaram pelas mãos dele. Esse Mateus Fraga desencarna e nós enterramos ele no rito escocês antigo e aceito, ele era grau 14, e finite. 7 anos depois, eu estava no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora. Eu sentava numa cabeceira da mesa, Dona Sueli Caldas Schubert, que deve ter vindo falar aqui várias vezes, sentava na outra cabeceira. E tinha os médiuns em torno da mesa. Não sentávamos na cabeceira porque era mais ou menos importante, não. Era o lugar que folgou. Quando eu cheguei lá, tinha desencarnado um companheiro que sentava naquele lugar. Eu sentei, fui colocado no lugar dele. Doutora Amara Horta estava comunicando pela Sueli, era o mentor dela, e disse: está chegando um amigo seu. Eu parei a psicografia, chegou Ivon Costa, de braço dado com um outro cavaleiro. Quando aproximou, era Mateus Fraga. E ele disse: voltei depois de 7 anos, vou assumir uma noite, dedicar uma noite à sua mediunidade. Foi a pior viagem dele. Por quê? O trabalho cresceu, nós saímos com a Sueli, fundamos o SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. 1 ano e 8 meses depois, saímos do SEJA e fundamos a FEAC. E a FEAC é hoje uma das casas de maior movimento em Juiz de Fora. Alguém pode estar estranhando isso que está aqui. Nós fizemos festa antes da pandemia, nós fizemos festa junina para 8.000 pessoas. 9.000 pessoas passavam pela nossa festa junina, correndo para as tarefas de assistência e promoção social. Fizemos Natal, em que chegamos a recolher 180 toneladas de mantimento. Não cabe neste salão. Não cabe neste salão.
Uma Scania são 30 toneladas que ela carrega. Se for, desce com o motorista e o camarada da balança. Se não for, põe até 50. Muito bem. São 6 vezes 3. 6 Scanias, uma atrás da outra, carregada de mantimento. E a FEAC é um centro espírita agregador. Por quê? O nosso objetivo é capacitar pessoas. Nós temos trabalhadores da FEAC espalhados por várias outras instituições de Juiz de Fora. Comemoramos agora o aniversário do Divaldo, foi dia 5, 98 anos. O aniversário da FEAC foi dia 6, 38 anos. Comemoramos na segunda com coral, eu toquei clarinete, etc. Foi uma noite muito festiva. Logo em seguida, o Divaldo desencarnou. E ele me diz: meu filho, tudo que você falar não é para essa história toda para explicar esse slide. Eu não vim aqui falar para vocês. Minha companheira Valéria, minha namorada, eu não vim aqui falar para ela. Tudo que eu estou falando é, em primeiro lugar, para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Vocês vão sair daqui hoje com uma responsabilidade: aguentar o Falcone 3 horas agora de manhã e 1 hora à tarde. 4 horas de Falcone. Não é de Falcone não, de doutrina espírita. E eu estou colocando o meu pescoço na guilhotina. É a 4ª vez que eu aplico esse seminário esse ano. Sou eu quem prepara cada slide. Se tiver erro de português, pode falar comigo: opa, tem um erro de português ali. O pastor na revisão. Por isso, eu estou falando para mim, para as minhas necessidades. Vocês vão ganhar 4 bônus horas de litoral. E eu vou colocar o pescoço na força. Por que eu apito? Porque a FEAC tem 3 andares. Como é que a gente reúne o pessoal? Chama para o lanche, volta para o lanche, faz isso, faz aquilo, com isso aqui, ó. Pronto, todo mundo já tem os apitos do código, apitou 3 vezes, é igual guarda de trânsito, apitou 2 vezes, apitou 1 vez. Eu ando com um apito, e isso aqui já salvou a minha vida várias vezes. Com esse apito que está aqui, eu entro de noite em Juiz de Fora, não pode falar favela mais. Tem comunidades onde a polícia só entra de dia, com 3, 4, 5 viaturas. Por quê? Porque durante muitos anos eu desenvolvi um trabalho dentro da penitenciária. Então o pessoal, os irmãozinhos que trabalham nas bocas de fumo, nas comunidades, eu conheço um número muito grande deles. E é com apito que eu chego de noite, 10, 11 horas da noite na comunidade, dou o apito, a meninada vem, os aviãozinhos vêm, e eu vou visito quem eu tenho que visitar, aplico o passo quem tem que visitar, e vamos todo mundo junto. Então não é, é aquele slide que o Falcone está mostrando ali, o Marquinhos que telefonou para ele, é uma indireta que está junto, não te conheço, não te conheço, não te conheço, não tem indireta para ninguém. Se tiver uma indireta é para mim. Deu para entender? Não tem nada encomendado, não tem nada recomendado. São os mesmos slides em todo lugar. Vamos lá? Vamos. O estudo de hoje é baseado nesse seminário de 4 horas e já está agendado em diversas outras cidades. Essa é a FEAC, gente. Sejam bem-vindos, Fundação Espírita Allan Kardec. Na brincadeira, um amigo disse que é Fernando Emílio, Armando e Kátia. Fernando Emílio é o médico homeopata que trabalha comigo na clínica. Nós trabalhamos junto no Centro de Cultura Oriente e Ocidente. A Kátia desencarnou, foi a minha primeira esposa. Então deu esse ar próximo, sem a gente querer. Favor desligar o celular, ou melhor, coloque o seu celular no modo avião. Por quê? Falcone, gostei desse slide. Posso fotografar? Pode fotografar tudo. Pode fotografar tudo. Eu só peço que o companheiro copiou para dentro do computador, quando acabar, deletar. Por quê? Eu estou escrevendo um livro com esse título. Se começa a espalhar, a coisa complica, como diz o outro. Sua oração muda a sua vida. E a resposta vem de quê? De Deus. Na minha formação em medicina tradicional chinesa, eu estudei com professores de 7 países. Eu entrei no Oriente através do yoga, da meditação, com Sri Maha Krishna Swami, um hindu que morava em São Paulo. Através dele, me levou a outros mestres, a outros gurus. Eu estudei com professores, com mestres da Índia, do Nepal, do Tibete,
da China, do Japão, da Coreia e do Vietnã. E continuo estudando até hoje. E mostrei para a Valéria ontem. Eu comprei ontem com a Alice, minha filha. Segunda-feira eu começo a estudar de novo música. Por quê? Eu toco clarineta, saxofone. Quem é que lembra dos concertos para a juventude com Isaac Carabicheri na Quinta da Boa Vista? Eu estava lá. Entendeu? Quem é que lembra do circo do Orlando Orfeu? Eu estava lá no Globo da Morte. Ó, depois eu conto essa história em outro momento. Tá bom? Então o que acontece? O mestre do meu mestre indiano, quando eu digo mestre aqui na condição de mestre encarnado, né? Ele dizia: quem ora, conversa com Deus. Quem medita, ouve a resposta. Está faltando oração na sua vida, querido irmão. Falcone, você está invadindo a minha privacidade, você não me conhece. Eu oro 4 vezes por dia, por que não ora 5? Eu oro 6 vezes por dia, por que não ora 7? Orar é abrir a boca e falar com Deus. Muito bem, existem 2 níveis de conhecimento, vários níveis, mas existe o nível de conhecimento prato raso. Eu conheço muita coisa de doutrina espírita. Eu já li algumas coisinhas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese, do Obras Póstumas. Eu já abri assim e li. Eu tenho um conhecimento prato raso. E tenho um conhecimento profundo. É um copo que tem profundidade. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que não acontece aqui em Além Paraíba. Aqui é a cidade do primeiro mundo. Um argentino, a gente provoca os argentinos, um argentino lê de 8 a 10 livros por ano. Um brasileiro lê de 1 a 1,5. Quando eu lancei meu livro, eu disse, vem cá, vem. Quando eu lancei este livro que está aqui, Perdão Gera Saúde, eram 276 páginas. O editor virou para mim e falou assim, temos que tirar 50. Eu falei para ele, como assim? Brasileiro não lê livro grosso. Se você fizer um livro grosso, ninguém compra. Brasileiro compra livro pela capa e pela grossura. Eu fiquei assustado. Na Argentina, a média é 8 a 10 livros. Ah, mas eu não tenho tempo. E a pandemia? Quantos livros você leu na pandemia? Ah, eu não tive tempo de ler, eu fiquei brigando com o cônjuge. Você ia em casa, dormir. Sua casa era dormitório, como é que faz? Então nós temos que ter cuidado, certo? Vamos, passou. Hoje, eu vou te fazer um guia turístico. Eu vou te levar numa viagem em uma das obras de Allan Kardec e nós vamos viajar na sua ficha reencarnatória. Eu vou te entregar ferramentas de mãos beijadas que não são minhas, são da doutrina espírita. Eu não vim aqui para falar do Falcone. Não vim aqui para falar de achismo. Eu acho que você devia, eu não acho nada. Estou aqui para falar de Kardec, de Jesus. As minhas opiniões eu guardo para mim, certo? Alguns slides eu vou parar e explicar. Outros eu vou só ler. Outros eu vou ler apenas um pedacinho. Está sendo gravado? Não, né? Está sendo gravado? Não, né? Isso vai para o meu ambiente. Depois eu vou dar para vocês o meu youtube.com/Falcone Espiritismo. Está no papel que vocês receberam no carimbo vermelho. Vai para lá, esse seminário. Tá bom? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Onde está isso? Isso está no último parágrafo do capítulo 6, item 5. Cuidado que tem muita gente que lê assim: espírita, armai-vos. Você é de qual centro? Ah, eu sou do centro espírita, escorrega, lá vai um. E você? Eu sou do centro espírita, escorrega, lá vai 2. O centro dele é concorrente do meu. Não tem concorrência. Se abrirem mais 10 centros espíritas em Juiz de Fora, um não é concorrente do outro. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E muitos de nós estamos armados contra os companheiros. Jesus de Nazaré. O negócio aqui não.
Vamos lá. Voltamos então para o conhecimento raso e profundo. Vamos. Então, eu fui convidado, né? Ainda me colocou aqui de cabeça raspada. O senhor fala assim, eu raspei a cabeça quando eu completei 60 anos. No mundo budista, quando um homem completa 60 anos, ele raspa a cabeça. Eu morei em mosteiro budista na minha formação em medicina chinesa. Aí, o shampoo tonalizante não estava pegando mais. Eu passava no domingo, na segunda-feira estava bom, na terça já começava a desbotar. O Marquinho lembra do Falcone com barba comprida. E aí, gente, eu aproveitei e raspei a cabeça. O pessoal começou a mandar mensagem: Falcone, você posta tanta coisa sobre saúde, estamos orando em favor da sua quimioterapia. Aí eu respondia: continua orando, mas não é quimioterapia. Fiquei 8 anos. A Alice cresceu. O fofoqueiro do meu filho, que é fisioterapeuta, a filha é médica, 40 anos. O filho é fisioterapeuta. Mostrou uma foto minha de cabelo. A Alice olhou e falou: pai, você tem cabelo? Eu falei: tem, minha filha, eu raspo. Quero ver você de cabelo. Não vou deixar crescer. Aí deixar, não vai. Quem venceu? Ela, deixei crescer. Aí eu peguei, deixei o cabelo crescer. O pessoal: Falcone, você fez implante, ficou bom, a mão não vai, eu faço, o pessoal está implicando. Vamos lá então. Como é que é? 160 anos do livro Céu e Inferno. Como é que eu estou? Se você desencarnasse hoje, querida irmã, de 2 a 8, não fala, só pensa. De 2 a 8, que nota você entraria no mundo espiritual? Quando eu aponto para ela, eu estou apontando para cada um de vocês. Você, pergunte para você mesmo. Se eu desencarnar hoje, eu estou aqui no microfone, se uma síncope cardíaca fulminante começar aqui agora, em 6 segundos, eu estou no chão. Eu caio antes, mas em 6 segundos o coração para. Eu vou ficar marrom, da cor da Alcione, marrom, chocolate. Por quê? Os nervos periféricos explodem todos, eu vou ficar marrom. E aí, Falcão? Então, se você desencarnasse hoje, com que nota você entraria no mundo espiritual? Ah, menos de 2. Menos de 2 é Adolfo Hitler, Nero, Camilo. Isso é gente boa que já reencarnada aqui no movimento espírita. Mais de 8. Clara de Assis, Francisco de Assis, não é o nosso caso também. Então você vai desencarnar com uma nota entre 2,1 a nota 7,9. Qual seria a sua nota? Pensa bem nisso. Vamos lá, vamos. Eu pergunto: o centro espírita tem algum ponto de conexão com o céu e o inferno? Tem. Para eu entrar no carro, eu preciso de uma chave. Primeiro eu aperto um botão, o carro faz clic, clic, abriu a porta, porta-mala. Agora eu tenho acesso. Eu abro a porta manualmente, insiro a chave na ignição e viro a chave. Hoje tem carros que nem isso precisa. Você aproxima do carro, a chave está no seu bolso, ele já abre a porta. Você aperta um botão e ele liga sozinho. Eu não sei o que vai ser daqui a pouco. A gente vai pensar, o carro vai entrar pela janela aqui e me pegar aqui. Uma coisa séria. Pergunta: o centro espírita tem alguma conexão com o céu e o inferno? O centro espírita tem alguma conexão de como eu estou? Sim. Quantos anos você tem de espiritismo, querida? Você? Eu tenho pouco. Quando? Um mês? Não. Fala. Tem uns 20 e pouquinho. Hein? Uns 20 e pouco. 20 o quê? Anos? Anos. É pouco? André Luiz diz que quem tem uma semana de espiritismo já tem material para mudar o comportamento. Pois é. Emmanuel, na lição Examinemos a nós mesmos, que está no livro Espírito de Verdade, diz que quem em 2 anos não mudou radicalmente o comportamento está na contramão. Em quanto tempo vocês têm de doutrina espírita? Não fala, só pensa. Entendeu como é que é? Eu vim de família católica tradicional. Creio que muitos aqui, talvez a maioria, tenha passado por essa experiência. Ok? E aí, na família católica, nós passamos por catecismo da Igreja Católica, por primeira comunhão, por crisma, passamos por isso tudo. Passamos por anjo da guarda,
passamos por santos. A minha mãe era devota de Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis. Foi outro dia agora. Foi outro dia. 22 de maio. A minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima. O meu avô Biádio Falcone, Braz Falcone, era devoto de Santa Luzia. No dia de Santa Luzia, a sapataria era fechada. Ninguém batia um martelo dentro de casa. Era dia sagrado. A minha mãe, sempre que o dinheiro estava bom, ela ia a Paris 2 vezes por ano. Ficava lá 3, 4 dias, voltava. Quando o dinheiro estava curto, ela ia a Paris 1 vez por ano só. Paris, filha do norte. Aprendemos respeitosamente, não é isso? Sobre a Santíssima Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não aprendemos isso? Com toda a unção, íamos, recebíamos a hóstia consagrada, voltávamos, fazíamos jejum, oração. Espírito? Vamos lá. Então, como é que fica? Digo, eu saí do catolicismo aos 11 anos. Aos 11 anos eu estava com pé para entrar no seminário, minha mãe preparando o enxoval para eu entrar no seminário, que tinha que levar fronha, tudo de água quadra, que era roupa de cama e tudo mais. Toquei com a doutrina espírita. Respondeu todas as minhas perguntas. E Astolfo Dutra quase virou do lado do avesso. Porque vários filhos de Astolfo Dutra já eram padres, e a notícia espalhou. Eu era coroinha, fui coroinha dos 6 aos 11 anos. Joguei muita fumaça na cara de Santo Antônio. Nossa. Mas eu digo para vocês, os valores morais que eu aprendi no catolicismo não saíram de mim. Onde é que eu aprendi oração? No catolicismo. Aonde que eu aprendi a fazer silêncio? No catolicismo. Aonde que eu aprendi hierarquia espiritual? No catolicismo. Eu não saí de lá porque o padre tentou me agarrar, porque a catequista brigou comigo, não. Eu saí por consciência. Eu encontrei um caminho religioso que me oferecia alimentos mais consistentes do que aqueles que o catolicismo oferecia. Tanto que quando eu voltava em Astolfo Dutra, dava o braço a Dona Lourdes, minha mãe, ia na missa com ela e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, acabou e pronto. Gente, eu estudei com professores indianos, com professores taoístas, shintoístas, muçulmanos, das mais diversas religiões. Entrei em mesquita, sinagoga e entro até hoje. Jesus diz, onde se reúnem 2 ou mais pessoas para a prática do bem, estarem entre elas. Agora, qual que é o meu caminho? Doutrina espírita. Deu para entender? Um estou acendendo uma vela para Deus e outra sabe lá para quem. Tudo no universo é campo vibracional. Tudo no universo é vibração. Músico. Vamos tocar uma música. Dó maior. Dó, mi, sol, dó. Sobe um ponto. Depois do dó, qual que é a nota de cima? Ré. Ré, fá, lá, ré. Sobe um ponto. Mi, sol, si, mi, fá, lá, dó, fá. O que está mudando? Vibração. Eu te amo. Ondas de energia. Eu te odeio, desgraçado. Ondas de energia. De vibração diferente. Deu para entender? Forri, um sábio chinês, dizia: o ódio e o amor são chifres da cabeça do mesmo touro. Então, eu te amo, é o chifre de cá. Eu te odeio, é o chifre de lá. Se eu criar uma zona de perturbação com você, na próxima encarnação nós estamos juntos para resolver isso. Se eu criar uma zona de amorosidade com você, na próxima encarnação nós estamos juntos para salvar o Adelnado e o Marquinhos, que também conseguiram acompanhar a gente. Deu para entender? Não tem como separar. Não tem como separar. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, segundo a Epístola de Pedro. Que amor que é esse? O amor que não está ligado à anatomia da pessoa. Allan Kardec pergunta: o espírito que habita hoje um corpo de anatomia masculina pode numa próxima reencarnação habitar um corpo de anatomia feminina? Sim, e vice-versa, querido. Se você ainda é machista, você está na contramão da contramão.
Na próxima encarnação você vai reencarnar no Afeganistão de burca, 50 graus à sombra. Não é praga de Falcone, não. É uma lei de Newton chamada lei de... Vamos agora falconizar a pergunta de Kardec. O homem que nasce num corpo de anatomia de pele negra pode, numa próxima encarnação, reencarnar numa anatomia de pele branca, vermelha, amarela? Sim, e vice-versa. Se você ainda é racista, você está na contramão da contramão da contramão. Sabe como é que você vai nascer na próxima reencarnação? Sabe lá Deus com que cor. Então tudo no universo é vibração. Eu tive programa na Rádio Solar AM em Juiz de Fora 26 anos. Falcone, quanto você ganha para trabalhar na rádio? De graça. Ensinando saúde e espiritualidade para o povo. A Rádio Solar fechou. Agora estou na Rádio 93 FM. Anota aí na Rádio 93. Já distribuiu o papel para o pessoal? Não. Anota aí. Rádio 93 FM, Juiz de Fora. Toda quarta-feira, de 11h30 ao meio-dia. Falcone, eu não tenho rádio FM. Entra no meu Instagram, está no carimbo vermelho aí, meu Instagram. Você entra nele e fica tudo registrado. Você assiste ao vivo, vai para dentro do estúdio. Vamos lá? Esse nome aqui é Nikola Tesla. Se você nunca viu falar nele, anota esse nome e pesquisa. Ele diz: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tem um livro de André Luiz que ele fala, Emmanuel começa a introdução assim: ondas, energias, pensamentos, vibrações. Qual o nome desse livro? Vocês lembram? André Luiz. Está faltando? Então anote. Não vou falar também não. Não pesquisa no Google não. Lê os 18 que você acha. Então, temos que pensar nisso. Energia, frequência e vibração. O que eu disse? Eu te amo, eu te odeio. Estou nem aí para você. Tomara que uma Scania passa por cima de você. Que isso? Tem gente que fala isso, não é na brincadeira não. Fala desejando mesmo. Se eu pudesse, eu picava Ciclano em pedacinho, mas tem um tal de um negócio chamado Celeste, peguei as acomodações lá, não vou não. Como é que faz? Vamos lá? Vamos. Então, são 4 forças fundamentais da natureza. Quais são as 4 forças fundamentais? As 4 forças do universo. Quais são elas? Vocês sabem? Primeiro, força forte. Qual que é a segunda? Vocês sabem? Força. Se tem a força forte, tem a força fraca. Qual é a terceira? Força média, né? Não, a terceira é gravidade. Gravidade. Vamos lá. Como é que é o seu nome? Simonides. É o fotógrafo. A minha memória tá boa, tá vendo aqui? Simone, responde não. Tá bom? Simone, você acredita na força da gravidade? Não. Sim. Eu jogo aqui com você. Responde não. Simone, você acredita na força da gravidade? Não. Faz alguma diferença? Você acreditar ou não? Não. Vai mudar o universo? Não. Então trata de mudar, meu filho. Acorda. Deu para entender? Ah, eu não acredito em reencarnação. Ok. Mas é ignorância. Eu não acredito em espírito. Nunca voltou nenhum espírito para falar como é que é a vida no além. Que nunca você viu. Chico Xavier, só poetas. Mais de 1000 poetas escreveram pela mão de Chico Xavier com o estilo literário dele. Quando você pega um poema de Augusto dos Anjos, quando você pega um poema de Cornélio Pires, de Maria Dolores, ali está a alma do poeta, orador. Eu aplico o curso de oratória no meu instituto, o Centro de Cultura Oriente e Ocidente. O padre Antônio Vieira era gago. Como é que faz? Aprendeu um truque para poder vencer a gagueira. Eu ensino no curso. Agora, poetas nascem poetas. E aí,
O Marquinho vem, o presidente da ANAM, e mostra aqui. Você é o presidente da ANAM? Não, né? Olha aqui. Estou psicografando. E o Adenauer pega o poema que o Marquinho psicografou na reunião mediúnica. Eu moro naquela serra e eu gosto de picolé. Eu sou do planeta Terra e meu pé tem chulé. Bezerra. Mistura picolé com chulé, serra com terra. Olha aqui, Adenal, o poema que eu psicografei de Bezerra. Cada rima perfeita. O Adenal coça a cabeça. Marquinhos, que Bezerra que você está achando que é esse? Uai! Qual Bezerra que comunica no centro espírita? Bezerra de Menezes. Ele vai dizer assim: nem Bezerra da Silva faz aí o Marquinhos faz, empina o nariz, o guia do Marquinhos fala assim: a AME de Além Paraíba não suporta a sua mediunidade. Vamos fazer caridade em casa. Tira o Marquinhos do centro espírita, o besta vai ouvir quem não deve e vai para casa fazer caridade. Leia Tormentos da Obsessão. Anota aí. Manuel Filomeno de Miranda. Por isso que eu pedi papel. Vocês anotaram. Não tem ninguém anotando. Olha que muito preguiçoso. Tormentos da Obsessão. Nós estamos estudando capítulo a capítulo toda quinta-feira às 20 horas. Vamos lá? Qual que é a última força que rege o universo? Eletromagnetismo. Gente, como é que esse aparelhinho que está aqui está comunicando com o computador? Através de ondas eletromagnéticas. Ó, eu aperto aqui, ó, volta, vai para frente, eletromagnetismo. E quando eu digo eu te amo ou eu te odeio, o que está saindo do Falcone? Ondas eletromagnéticas carregadas de bioplasma, carregadas de reunião de efeitos físicos. Temos que pensar nisso. Então nós temos as 4 forças. Aqui está o universo. Olha a Via Láctea, está em movimento, não é macumba não, tá? Aqui estão as 4 energias representadas em vibração, ondas, movimento e tudo isso feito de FCU. Quem não é espírita não sabe o que é FCU. Fluido cósmico. A última galáxia no último horizonte. Um glóbulo vermelho no meu corpo. Ambos feitos de FCU. Fluido cósmico universal. Certo? Avançando, olha aqui. DNA. Olha aqui. A cadeia. Graças aos recursos da informática, você consegue ver as hélices, os genomas, as intrínsecas partículas dentro do seu corpo. Está isso. Você é uma extraordinária miniatura do universo. O que nós vimos aqui, ó, espera aí, vamos para frente. O que nós vimos aqui é um macrocosmo, é uma galáxia. Agora aqui nós temos um microcosmo. Um microcosmo comparado ao meu corpo. E eu sou um microcosmo comparado ao sistema solar, que é um microcosmo comparado com a nossa galáxia, que é um microcosmo comparado ao universo, que é um microcosmo comparado ao pensamento de Deus. Deu para entender? O negócio é bem maior do que a gente pensava. E a Valéria falou assim: nossa, está custando a chegar em Além Paraíba, é longe, né? Estou brincando. Estou brincando. Como é que fica? Longe? É logo ali. É logo ali. Depois que o Elon Musk põe um foguete no ar, com a equipe dele particular, e traz o desgramado do foguete de volta, e o foguete desce de ponta, vira 180 graus e
encaixa direitinho no lugar de onde saiu. Nem a NASA, nem a Rússia conseguiu isso. E um cara, uma empresa particular conseguiu isso. Ele é da Terra. É amigo daquele povo que construiu as pirâmides. O pessoal acha que os capelinos já foram embora. O que tem de capelino aí, gente? O que tem de capelino voltando em agradecimento a Jesus? Leiam as obras de Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, mas tem que ler, estudar. Nem ler igual ler Marie Claire, igual ler Capricho, Céu, igual ler... Como é que era aquela que tinha um amigo da moça? Cruzeiro, quem lembra? Não é no meu tempo, é no tempo do Marquinhos. Vamos lá? Vamos. Olha lá. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Respeita a vírgula. Vamos lá? 1, 2 e... Se me amais, vírgula. Respeita a vírgula. Vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de viver eternamente convosco. João capítulo 14, versículo 15 a 26. E ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, e vos falará de coisas que não podeis suportar. A minha filha está na aula de música. Toca a flautinha doce. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Um pedaço da 9ª Sinfonia de Beethoven. Tocou isso com 7 anos. Agora, se eu colocar uma partitura do tico-tico no fubá na frigideira, ela aguenta? Mi, ré, dó, si, lá, sol, si, dó, ré, mi, ré, mi, fá, mi, sol, mi, ré, mi, fá, mi, lá, mi, ré, mi, fá, mi, ré, sol, sol, si, dó, dó. Ela não suporta aquilo. É muita areia pro caminhozinho dela. Então, vem Moisés e muda a lei de Italião. Olho por olho, 10 por 10. perdoar 7 vezes. Vem Jesus mais de 1000 anos depois e diz, perdoar não 7 vezes. 70 vezes 7. Na Cábala ou Cabala, 70 vezes 7 significa perdoar. Ele me magoou. É para me perdoar ele infinitamente cada vez que ele me magoar. Mas a gente não fala que eu me magoei com o que ele falou a meu respeito. Eu me magoei com o que ele fez com a minha família. Eu que me magoei com o que o outro fez. Gente, é alugar um espaço na casa mental sua para ficar remoendo a figura do outro. Larga, perdoa, levanta, sacode a poeira e você vai cair no mesmo buraco de novo se der volta por cima. É por isso que você está repetindo o comportamento. Como músico e maestro, eu mudo. Levanta, sacode a poeira e dá volta por outro caminho. Você está com o Waze ligado. Ele diz, vira à direita a 80 metros e você passa reto. O que o Waze faz? Recalculando. Como é que ele fala? É recalculando. Tem? Recalculando a rota. Ele faz você voltar. E nós estamos aí. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir, tal e além. E nós estamos caindo no mesmo buraco. Nascer, viver, morrer, renascer. Eu sou espírita. Mas, gente, eu estou na terra. Carnaval é carnaval. Já comprei meu abacate. Carnaval. É só 4 dias. Eu tenho que relaxar as minhas energias. Vai relaxar pegando pasto, subindo morro, visitando comunidade, fazendo campanha do quilo. Como é que faz? Não, eu só bebo em família. Aí o cara tem 6 irmãos, com 6 cunhadas, cada um com 3 filhos. Aí eu só bebo quando meu time ganha. E quando ele perde? Aí eu bebo para esquecer. E quando ele não ganha nem perde, eu bebo, que é para quando ele bebe, ele julgar, eu aguentar. Hoje não. Joana de Ângeles diz no livro Após a Tempestade, ao trabalhador espírita de vida alcoólica em nenhuma situação, sob nenhum pretexto ou desculpa. Que dia que é hoje? Domingo. Não, dia do mês? 25. O meu dia fatídico é 14 de julho. Então vamos lá. Eu estou 22 menos 14?
25 menos 14, 11. Eu estou há 11 dias, 10 meses, 50 anos, limpo só por hoje. Só quem é de Alcoólicos Anônimos sabe o que eu estou falando. Eu estou há 50 anos, 10 meses, calma, e 11 dias, limpo só por hoje, de 2 drogas legais, álcool e cigarro. E o que pagou meus estudos foi dinheiro de fumo. Meu pai tinha armazém de fumo. Você que sabe, a vida é sua. Depois, como é que você recebe o guia da casa? Aí vai receber o bezerra do outro. A próxima comunicação vai ser assim. Entendeu? O negócio é bravo. As 3 revelações nós conhecemos. Primeira, segunda, terceira revelação. 18 de abril de 1857, Galeria d'Orléans, Palais Royal, Paris. É lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois vem, no Livro dos Espíritos, vem o Livro dos Médiuns, 61. O Evangelho segundo o Espiritismo, 64. O Céu e o Inferno, 865. E a Gênesis, 1868. Estamos comemorando então aqui este ano 160 anos. Certo? Vamos lá. O Livro dos Espíritos vai dizer quem sou eu, de onde eu vim, por que e para que eu estou aqui. E para onde eu irei depois que esse corpo fenecer. Ele tem 4 partes. Aí Allan Kardec escreve os outros 4 livros para explicar cada uma das partes. Vamos lá? Vamos. Olha lá. A primeira parte, de onde eu vim, é a primeira parte, questão 1 a 329. A segunda parte, ele vai se tratar do livro dos médiuns. O que eu sinto? Questão 330 a 613. Influem os espíritos em nossas vidas? 459. Muito mais do que imaginários. De ordinário são eles quem vos dirige. Tem o Livro dos Espíritos ali? Pega lá para mim, fazendo um favor, e abre na questão 467. Sabe por que o Marquinhos enche a cara todo final de semana? Porque tem um espírito obsessor que é alcoólatra. Sabe por que ele bate na esposa toda lua nova? Porque ele tem um espírito obsessor que é inimigo da esposa, e toda lua nova ele incorpora esse espírito, dá uma coça nela. Sabe por que ele faz coisa que eu não posso falar? Gente, quem senta na frente aqui passa a ter coisa. Tem mediunidade, eu não estou vendo nada não. Se você estivesse aqui, você seria a prata da vez. Esses dois aqui, eu nem conheço esse aqui, coitado. Achou 467 aí? Empresta aí. Eu vou ler na íntegra. 467. Então, olha só, fica parecendo que eles agem equivocadamente porque são marionetes na mão de um espírito obsessor. Muito mais do que podeis imaginar. Mateus Fraga diz, continua lendo e vai na 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Mateus Fraga me disse que Abel Gomes, o que é nosso lar do Rio de Janeiro e adjacências, é para a nossa zona da mata, aqui faz parte da zona da mata, para a nossa zona da mata, a colônia Regeneração. Anota aí 2 livros da Igorina Cunha para você ler. Cidade no Além e Imagens no Além. Até o final da tarde eu vou levar você à falência de tanto comprar livro espírita. Imagens no Além e Cidade no Além. A colônia Regeneração está a 60 mil metros acima da Serra da Água Limpa. Quando você for para Leopoldina e passar aquela churrascaria do lado esquerdo, que você pegar o Belvedere para descer a serra, olha para o lado esquerdo, tem uma montanha alta, é a Serra da Água Limpa. 60 mil metros acima dela está a colônia Regeneração, no mesmo formato da colônia Nosso Lar, tá? E
Abel Gomes diz que na colônia Regeneração não existe a palavra obsessor. Põe a mão nele fazendo favor. Sabe por que ele conseguiu? Ele é um espírito obsessor. Ele é um obsidiado. Sabe por que ele conseguiu conexão? Porque ele convidou o outro. Vocês viram o que está aqui, gente? O espírito só se aproxima daqueles que se apegam aos seus desejos e o chamam pelos seus pensamentos. Esse aqui está pensando lixo. Que tipo de espírito que ele vai atrair? Espírito lixo. Põe a mão nele, vovó. Põe a mão nele. Esse aqui está pensando luz. Que tipo de espírito que ele vai atrair para ele? Luz. Pode tirar a mão. Então, o problema não é o guia ou o obsessor. Sou eu. Deu para entender? Sim. Tu te tornas, diz a raposa do Pequeno Príncipe, eternamente responsável por tudo que cativas. Ele transforma a mente dele numa lata de lixo. O que vai atrair? Mosca, mosquito, churume, mau cheiro, barata, rato, camundongo, espíritos dessa frequência. Só abre a boca para falar bobagem, só xinga quem está na presidência. O presidente é de direita, ele é de esquerda. O presidente é de esquerda, ele é de direita. O time de futebol desse ganha, ele briga com ele. O futebol desse aqui ganha, ele bate nele. O cara é um perigo. Quem que está traindo para ele? A torcida daquele time inglês que arrebenta com tudo e com todos. Entendeu? O cara transforma, reconhece o verdadeiro espírita pela sua declaração de imposto de renda, não é isso? Não. Pela sua transformação moral. Dentro de todos os apertos que ele está enfrentando nesse momento da eternidade dele, o camarada está lutando para ser hoje melhor do que foi ontem. Está lutando para vencer os vícios morais, os vícios físicos, para ser melhor pai, melhor irmão, melhor amigo, melhor profissional, melhor vizinho, melhor ser humano. Ele está enchendo ele de quê? De luz. Vai atrair o quê? Luz. Seu Abel Gomes diz que não existe a palavra obsessor na colônia Regeneração. Existe a palavra convidado. A Valéria é médium vidente. Ela olha para o nosso amigo fotógrafo e diz assim: tem 3 espíritos obsediando ele. Tem 3 convidados que ele convidou pelos pensamentos e comportamentos dele. Deu para entender a situação? O problema não é o obsessor, o convidado. É a festa que você dá. Entendeu? Eu e ela gostamos de dançar. Vamos para o baile, bebemos água mineral. O garçom da nossa mesa, ficamos sempre na mesma mesa, no clube sírio libanês, de fora, fala: essa mesa não dá lucro. 2 garrafas de água mineral a noite inteira. As mesas do lado com tudo que é bebida que vocês podem pensar. O que a gente dança? Bolero, forró, uma salsa, uma valsa. Viemos de Juiz de Fora aqui ouvindo boleros. Muito bem. Agora eu e a Valéria vamos para um baile funk. O bicho vai. O buraco é mais. Deu para entender? O problema é o baile funk. Eu é que me convidei para ir lá. O problema é a cachaça. Eu bebo da pinga porque gosto dela, bebo da branca, bebo da amarela. Vai. Você acorda no além, não tem destilaria, não tem cervejaria. O que você faz? Você não aguenta. Você volta e encosta em quem der. Para quê? Por que ele consegue contato com esse e não consegue contato com esse? Porque esse aqui não teve coragem de entrar numa sala de alcoólicos anônimos, não teve coragem nenhuma de colocar o primeiro gole na boca. Deu para entender a diferença? Quem você anda convidando, querido irmão? Quem que você anda convidando, querido irmão? Quem que você anda convidando, Falcão, para entrar na sua casa? Deu para entender? Espiritismo, gente, não salva ninguém. Você vê o pastor sem nenhuma crítica, gritando na televisão:
Vem para a minha igreja que você está salvo. Quer ser salvo? Vai para a igreja do pastor. Centro espírita não salva ninguém. Espiritismo não salva ninguém. Nós não estamos numa religião, numa ciência, numa filosofia salvacionista. Nós estamos numa ciência, filosofia, religião de transformação. O Espiritismo te dá ferramentas. Essa aqui só conhece martelo. Para ela qualquer problema é prego. Aquele ali só conhece chave de fenda. Para ele qualquer problema é parafuso. Abre a caixa de ferramenta que o Papai do Céu colocou em você, espírito. Cara, eu não gosto de Kardec, eu não tenho figurinha. Deus que ele falou, ele tem figurinha. Deu para entender? Tem gente querendo figurinha. Eu não tenho tempo. Não tem tempo para ler Kardec. Mas tem tempo para ficar copiando aquele passinho do TikTok que você não aprende a fazer. Fica lá, tchum, tchum, tchum. Ó! E vai se excitando, se excitando. Aí junto vem pornografia, violência, pedofilia, e você nem quer. A imagem sublimina. Temos que ter cuidado. O TikTok é de onde, gente? Da China. Comunismo. Lavagem cerebral. As cores usadas em muitas mensagens ali, as músicas, são hipnóticas e você não consegue largar aquilo de jeito nenhum. Tem gente que é viciada em celular hoje. Se eu esquecer meu celular em casa, quanto tem de bateria aí ainda, ô Valéria? Não, tá carregando. Tá ligado. Tá ligado. Eu não vi. Tá ligado. O cara acha que ele é evidente, não consegue enxergar nem o filho. Mas vamos ver. Deu para entender? E depois, Allan Kardec vai descrever o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira parte. As leis morais. Aí o bicho pega. Qual que é a última lei das leis morais? Lei de justiça, amor e caridade. A caridade sem amor não é caridade. A justiça sem amor não é justiça. Entendeu? Temos que pensar. E por último, vem então, meu filho, ajuda, o céu e o inferno com a quarta parte das penas e consolações. Nós precisamos de ter intimidade com isso. Ele é médico e não gosta de estudar anatomia. Ele é contador e não gosta de estudar leis. Ele é mecânico, ainda é mecânico daqueles de macacão sujo de graxa, que acha que é chave de boca e chave de... Como é que chama aquela da chave de boca e a outra é? Estria, né? Estria. Eu fui levar minha moto numa oficina lá em Juiz de Fora outro dia. Na hora que eu entrei, falei, entrei no lugar errado. Todo mundo de macacão branco. O chão da oficina mais limpo do que o chão da minha clínica. Põe a moto numa plataforma e aperta o botão, a moto sobe. Embaixo, material, as ferramentas. Eu fiquei de queixo, porque eu estava lembrando dos mecânicos, gastou Fudutra. O macacão dele, nem na próxima encadernação de tirar como é que faz? O mundo mudou e esse aqui quer continuar com alicate, chave de fenda. Hoje você chega lá na oficina, o cara liga um computador, colocar o seu carro, o cara liga, acabou. Como é que faz? Você está querendo encher pneu de carro com bomba manual. Já tem compressor, querido. Mas é o primeiro compressor explodiu. O que nós vamos fazer? Tem gente do espiritismo assim, achando que o guia vai salvar ele, que Allan Kardec, que o Bezerra de Menezes ou da Silva vai vir salvar ele. Acorda. Então, quem aqui nunca leu o último capítulo do livro A Gênesis? Precisamos ler. Por quê? Lá vai estar o quê? A obra se encerra no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos.
Acorda, porque o trem da vida está passando pela estação. Guarda essa frase. Mateus falou na quinta-feira na palestra reunião. Você está tendo uma oportunidade. Quanto você pagou para estar aqui hoje, menina? Você está pagando no seu tempo, da sua escolha. Você está dando uma oportunidade para você, mas cuidado. A vida vai te dar muitas oportunidades, mas oportunidade tem prazo de validade. Se você estivesse chegando agora, você perdeu a abertura do seminário, mas ainda tem 3 horas pela frente. Se você vier só de tarde, você perdeu as 3 horas da manhã, você vai ter só a última hora. Lembra dos trabalhadores da última hora? Antes pouco do que? Nada. Temos que pensar. O livro Céu e Inferno foi lançado em Paris em agosto de 1855. Esse livro é a quarta obra de Kardec. Aqui é a capa da primeira edição. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto forem necessárias para atingir o seu objetivo que é a perfeição. Deus é amor. Anota aí. Está em João capítulo 4, versículo 8. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, a parábola da ovelha perdida. Será que Nero tem salvação? É filho de Deus igual Francisco de Assis, que é a reencarnação do apóstolo João, evangelista. Igual Clara de Assis, que é a reencarnação de Joana de Cusa. Leia o livro de Humberto de Campos. Como é que chama? Boa Nova. Obrigado. Boa Nova. Está lá a história de Joana de Cusa, sendo queimada viva no circo em Roma, no ano 62. Vamos em frente? Vamos. O frontispício do livro, vamos ler juntos? O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida moral à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, queridos, tudo aquilo que nós aprendemos no catolicismo, o Espiritismo vem ampliar os horizontes da sua mente. Vamos lá? Capítulo 1, o porvir e o nada. 2, temor da morte. 3, o céu. 4, o inferno. 5, purgatório. 6, a doutrina das penas eternas. 7, a penas futuras segundo o Espiritismo. 8, os anjos. 9, os demônios. Capítulo 10, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Precisamos de pensar então. Peraí, está voltando. Esse passado noite está brincando comigo. Para baixo, avança, Para baixo. Capítulo 1, o porvir e o nada. Peraí, esse aqui já vou mudar. Vamos lá. Kardec vai dizer: o porvir e o nada, capítulo 1, item 14, final. Gente, eu tenho formação em direito. Quando eu peguei o meu certificado de medicina tradicional chinesa, o MEC não reconheceu a formação que a China ofereceu ao Brasil. Então eu cheguei de fora, em 79, e abri a primeira clínica de medicina tradicional chinesa registrada no estado de Minas Gerais. Só que para o MEC eu estava com 2º grau. Eu fiz um curso superior de 6 anos que não foi reconhecido. Aí eu tive a oportunidade de fazer um outro curso para subir a minha graduação. Eu podia fazer psicologia ou direito. Trabalhando na área de saúde, você pode pensar assim: devia ter feito psicologia. Eu fiz direito. Por quê? Eu sabia que lá na frente a medicina ia querer pôr a mão na acupuntura. Criamos sindicatos, legalizamos a profissão, e depois de 20 anos, quando a medicina tentou colocar a mão na acupuntura, nós já éramos milhares de acupunturistas registrados no Brasil. Eles não tiveram como fazer a invenção deles. Por que eu estou falando isso? No mundo do direito,
o anel daqui que a minha avó me deu, mantive no dedo até o dia que eu perdi. Muito bem. O promotor, para acusar o réu, tem que basear a acusação na Constituição, a lei. O advogado, para defender o réu, tem que basear a defesa na Constituição. Qual que é a nossa Constituição? Livro dos Espíritos e as 4 obras básicas. É o Pentateuco. Então, olha aqui, tudo eu ponho fundamentos. Eu não vim aqui para falar de falconismo ou de teatro. Eu vim aqui para falar de espiritismo. Falconismo, você tirou essa frase? Está aqui. Pode ir lá. Capítulo 1, do céu, inferno, porvir e o nada, item 14, parte final. Por quê? Eu não tirei isso atrás da orelha. Eu não trouxe isso de Astor Futura, nem de Juiz de Fora, nem de nenhum lugar. Eu trouxe isso da doutrina espírita. Diz lá, no item 14, a unificação relativamente feita das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos grupos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Leon Denis diz que o Espiritismo será o futuro das religiões, a homeopatia será o futuro das medicinas, e o esperanto será o futuro das vidas. Ele não diz que o Espiritismo será a religião do futuro, o futuro das religiões. O futuro das religiões. Por quê? Pouco a pouco, as religiões estão copiando um monte de coisas da doutrina espírita. Lentamente. Trabalhando em cima disso. Capítulo 1. Avançamos. Vamos para o capítulo 2. Temor da morte. Quem aqui não tem medo da morte? Levanta a mão. Banda de mentirosos. Se a mulher na foice chegar ali na porta agora, tem gente que sai pelo basculante. Eu acho lindo Falcone. Quando eu vejo aqueles filmes épicos, os cristãos sendo lançados às feras. Um dia, eu estava no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, com a Alice no colo e a Kátia com o Armandinho no carrinho. Quando nós aproximamos da área dos felinos, e eu mostrando o leão, o tigre, a onça, o jacaré, não sei o quê. Gente, o leão abriu a boca e soltou um urro daqueles que tem nas paredes. Olha, quando eu me dei conta, eu estava do lado de fora, eu passei para correr, ele estava lá fora com a Alice no colo, o coração disparando. Aí a Alice falou assim: cadê a mamãe? Eu falei, se o leão tivesse solto, tinha papado o Armandinho e a Kátia. O corajoso aqui, o macho show, eu sou homem, entendeu? Na hora que o leão urrou, jogou aquele urro. O perispírito ficou para trás, o corpo do espírito, ó. Lei de sobrevivência. Falcone é esposa e filha pequena. Quando eles comem lá, eu salvo. Vocês estão ouvindo? Vocês já ouviram um leão urrar de perto? Os cabelos do perispírito arrepiam. Então você tem que ter cuidado. Vamos lá, vamos. Capítulo 3. O céu. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material, que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Acabou aquela história de que aqui é nem Paraíba. Leopoldina é para lá, né, gente? Ok. E Sapucaia? É para cá. E Três Rios? É para lá. Ok. Aonde que é o céu? O que é que nós aprendemos? O céu é em cima. E o inferno? Os quintos, né? Eu quero que você vá para os quintos dos infernos. Menina, eu pesquisei isso durante anos. Por que não é os quartos do inferno? Era mais confortável. Por que não é o sexto balaio, o sexto? O que é os quintos?
Aí eu fui a Tiradentes e descobri. Porque era o imposto que a gente tinha que pagar para Portugal. Era o desgraçado da quinta parte do ouro que achava aqui, tinha que ir para Portugal. Aí, o que deu? É os 15, eu quero que você vá para os quintos do inferno. Por isso é que não é os quartos nem os sextos. Vocês estão rindo? Então nós aprendemos que o céu é para lá e o inferno é o contrário. Toda primeira terça-feira do mês nós temos na FEAC a reunião de entes queridos. O microfone não vai lá. Pega para mim o livro aí. Perdão gera salvo. Não, perda de pessoas amadas. Está em pé aqui, o terceiro de lá para cá. É esse. Está aqui. Primeiro capítulo, explicando a reunião de entes queridos. Segundo capítulo, explicando a palavra perda. Perdi minha mãe. Perdi meu pai. Eu perguntar onde? Na rodoviária, no aeroporto, no supermercado. Pessoas a gente não perde. Pessoas morrem. Não morrem. Desencarnam. A gente perde objetos. Então aqui está explicando a palavra perda. O nome certo desse livro não seria Perda de Pessoas Amadas, que é o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Seria devolução. Quem já leu Khalil Gibran Khalil? O profeta. Nossos filhos não são nossos filhos. Nasceram de nós, mas não são nossos. São filhos da vida, da eternidade. E se não são nossos, teremos que devolvê-los. Devolve aqui, Deu para entender? Ele me empresta o livro. Deus me empresta o filho. Eu acho que o filho é meu. A meu filho aqui, a minha filha aqui. E fico com ele 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Vem a mulher, que tinha que ser mulher, né? Da foice, não é o homem da foice, é a mulher da foice. É o machismo. E leva o filho da gente. Deus não podia ter feito isso comigo. Não existe, não creio mais em Deus. Não era meu. E se não era meu, eu vou ter que devolver para os homens. Mas foi mamãe que morreu, não era minha, era emprestada. Mas foi meu irmão querido que morreu, foi meu cônjuge, é emprestado. Emmanuel vai dizer que nada nos pertence, tudo nos é emprestado. Eu vim no meu carro, não é meu não. Ah tá, eu vim no carro da Valéria, não é da Valéria, está emprestado. É o meu corpo, eu posso abortar. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser, o corpo não é seu. É empréstimo. Tu te tornas eternamente responsável. Aí eu tenho colegas. Sábado passado teve um encontro de colegas meus, que fizemos o primário, o ginasial e o curso de contabilidade juntos em Astolfo Dutra. Eu não fui porque Valéria e eu estávamos em Barbacena, no Congresso Internacional do Café com o Evangelho Mundial, que acontece todo dia às 8 horas da manhã. Só você ligar o seu YouTube lá e procurar Café com o Evangelho Mundial. Muito bem. Eu tenho colegas meus em Astolfo Dutra com a minha idade grave. Em Astolfo Dutra, homem engravida. Só não para. Tem uns grávidos de 12 meses, tem uns grávidos de 16, tem uns grávidos de 18, anda assim, ó, manobrando na barriga. Não sei, eu não como nada e engordo. Eu digo, ó, tem 2 recursos para você emagrecer se você acha que não come nada. Um é spa. Eu já fui pro spa, Falcão. Não, é esparadar. Se não funcionar, campo de concentração nazista, não encontraram nenhum outro lá. Não precisamos ser radicais. Procura uma reeducação alimentar, uma atividade física. Hoje eu sou obeso, gente. Peso 72 quilos.
Ah, meu boné está por aí, cadê ele? Está ali. Deixa eu ver se eu chego lá. Vem. Vem. Olha aqui. O que está escrito aqui? Lê. Brigada de paraquedista. Educação física de paraquedista no Exército. E de fuzileiro naval da Marinha. Ó. Nem obsessor, nem convidado passou por lá. Sargento de paraquedista, da Brigada Paraquedista, e sargento de fuzileiro naval, não é desse planeta. Mas quando eu estava lá, hoje o meu pijama de estado tem uma lista. Na adolescência tinha meia lista. Quando eu estava de frente, parecia que eu estava de lado. Quando eu estava de lado, parecia que foi embora de tão magro que eu era. Claro que tem pessoas que estão com excesso de peso por problemas de tireoide, por outros problemas de saúde, mas a maioria. Anota aí, se você pesquisar depois, Salmo 52. Eu preciso de água. Só um pouquinho. Pode? Distribuído, não é não? Achei que tinha distribuído. Pausa para distribuir papel, então. Acho que se a gente for passando, você vai Deixa eu só